Como lidar com as tempestades da vida? Esse é o nosso tema de hoje. Bom dia, graça e paz. Quero convidar você a ler comigo Salmo de número 46, versículo 1, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Amém. Queridos, este salmo ele foi escrito também pelos filhos de Corá, assim como o Salmo 45. Os filhos de Corá faziam parte da tribo de Levi, que tinha por objetivo cuidar do templo e compor canções para glorificar o nome de Deus. Neste salmo, o salmista nos ensina a lidar com as adversidades da vida. Em primeiro lugar, diante das tribulações, o salmista ele diz que o Senhor ele é o nosso refúgio, a nossa fortaleza e o nosso socorro bem presente. Por isso, nós não devemos temer. Eu não sei como anda a sua vida, a sua família. Eu não sei como anda a sua saúde emocional, física ou espiritual. Mas saiba que diante das adversidades, grave essas três coisas. Deus é o seu refúgio, a sua fortaleza e o seu socorro bem presente. Por isso, não tema. No versículo 2 e 3, o salmista ele diz: Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Aqui o salmista está falando sobre o perigo da natureza. Aqui ele fala sobre terremotos, tsunamis. Aqui ele fala sobre enchentes. Há uma descrição da fúria da natureza. E diante disso, o salmista ele diz: não temam, porque nós não seremos abalados. É o que ele diz no versículo 5, que Deus está no meio de todas essas coisas e jamais seremos abalados, pois Deus a ajudará. Aqui e ali a gente ouve terremotos num país, em outro. Agora há pouco teve no México. Veja que diante de qualquer perigo, jamais seremos abalados, porque Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Em terceiro lugar, o salmista ele fala sobre guerras. Está no versículo 6, que diz: Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Hoje a gente está vivendo essa guerra com a Rússia, com a Ucrânia. Há ameaças da China também entrar, os Estados Unidos do lado, com a OTAN. Como deve ficar o nosso coração diante disso? Muitas pessoas andam temerosas, sem saber o que fazer e qual decisão tomar. Mas aqui é interessante, porque mesmo nas guerras, a Bíblia nos diz que o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele é o nosso refúgio. No versículo 7 ele diz: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Por isso nós não devemos temer a guerras. Estamos chegando nos finais dos tempos, irmãos. E Jesus ele disse que haveríamos de ouvir sobre pandemias, epidemias, terremotos, calamidades, fome, pestes, guerras. Estamos chegando nos finais dos tempos. E o salmista, há 3.000 anos atrás, já falava sobre isso. Por isso que nada que acontece hoje é novidade para nós, porque a Bíblia já revelou tudo para os seus filhos. Por isso nós devemos confiar no Senhor e entregar a nossa vida a Ele, sabendo que Ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora das tribulações. Qual a nossa postura diante disso? A nossa postura são duas. A primeira está no versículo 8. Louvar e adorar ao nosso Deus diante do sofrimento. Diante da tribulação, diante das tristezas, louve ao Senhor. Olha o que ele diz no verso 8. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Contemple a obra do Senhor. Está com medo? Louve. Está triste? Cante louvores. Está amargurado? Louve a Deus. E segundo, aquietai-vos.
acalme o teu coração, tranquilize a sua mente, o seu coração. Eu sei que às vezes é difícil ouvir tantas notícias ruins, mas no versículo 10, veja o que ele diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Qual atitude tomar diante das tribulações? Aquietai-vos. Sabei que o Senhor é Deus, que foi Ele que fez tudo e tudo está no controle de suas mãos. Não cai uma folha de uma árvore se não for com a permissão dEle. Por isso, entrega o teu caminho ao Senhor todos os dias. Confia nele e o mais Ele fará. No versículo 11, o salmista ele conclui dizendo: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Observe comigo. Por 3 vezes, o salmista repete a mesma frase. Deus é o nosso refúgio. Versículo 1. Versículo 7. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Versículo 11. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Interessante que o 11 e o 7, ele repete a mesma estrofe. Quando a gente estuda poesia hebraica, é normal isso acontecer. Quando o salmista faz isso aqui, repetições são chamados paralelismo, é porque ele quer enfatizar isso ao leitor. Essa é a mensagem que Deus ele quer passar para mim e para você. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Deus é o nosso refúgio. Como é bom saber disso, irmãos. Que diante das adversidades, diante das tempestades da vida, o Senhor, Ele está conosco. Ele é o nosso fiel e bom pastor. Podemos concluir com 3 lições. Primeiro, devemos ter o Senhor como nosso refúgio. Refúgio significa local tranquilo que oferece paz, tranquilidade, sossego, aquilo que serve para amparar, para proteger ou confortar. Refugie-se no Senhor. Segunda lição, devemos contemplar a Deus. Adore, louve, busque ao Senhor mesmo diante das dificuldades, pois Ele ouvirá a tua voz e trará conforto para a tua vida. E terceiro e último, acalme-se e sabei que Ele é Deus. Confie, pois tudo passa, tudo acabará bem. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Senhor, obrigado por este salmo lindo. Obrigado pelas tuas palavras. Obrigado porque o Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso socorro bem presente nas horas da tribulação. O Senhor é a nossa fortaleza. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e nos fortalecido. Ó Pai, conforta o coração destes que estão desesperançosos. Traz alívio, traz paz e calmaria para os corações atribulados. Que o Senhor conceda a cada um deles um dia abençoado e um restante de semana na tua paz. Em nome de Jesus nós oramos, confiando na tua benevolência, confiando que o Senhor é o nosso refúgio e socorro bem presente nas horas da tribulação. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família e até o próximo vídeo, se Deus quiser.